pessoal! Eu sou o Marcos Vinícius do canal Veículos e Histórias e nesse episódio conheceremos a rica e vasta indústria de caminhões ingleses, que infelizmente hoje em dia não existe mais, e saberemos o porquê. Porém, antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! A Grã-Bretanha é o berço da Revolução Industrial e, consequentemente, se tornou um dos berços da indústria de veículos. A partir do final do século XIX, muitas fabricantes de automóveis surgiram no grande arquipélago europeu. Apesar da rica indústria de modelos comerciais, as fabricantes acabariam desaparecendo com o passar das décadas. E, infelizmente, hoje em dia não há nenhuma grande fabricante de caminhões de origem britânica. Todas faliram ou foram absorvidas. Os modelos locais, em sua grande maioria, tinham cabine avançada, por conta das apertadas rodovias e ruas comuns em toda a Grã-Bretanha. O auge da indústria de comerciais foi dentre os anos 10 até os anos 60, sendo que a partir dessa época, a grande maioria foi falindo ou sendo absorvida. Os modelos criados após a Segunda Guerra aparentam muita austeridade e pouco conforto, e a indústria local demorou em acompanhar os avanços dos comerciais feitos em outros países da Europa. E com certeza, isso deve ter sido crucial para que os modelos britânicos perdessem mercado. Outro motivo que pode ser apontado é que, ao contrário da indústria japonesa, por exemplo, as fabricantes acabaram se acomodando e poucas tentaram se aventurar fora dos países do Commonwealth, ou seja, a Grã-Bretanha e suas muitas colônias. Sendo por isso que muitas das marcas que conheceremos no vídeo são desconhecidas à grande maioria dos fãs dos pesados. A empresa foi fundada em 1896 como The Lancashire Steam Motor Company, idealizada pelos sócios James Sumner e Henry Spurrier. O primeiro produto seria uma carruagem a vapor, cuja capacidade de carga era de 1,5 toneladas, e em 1904 surgiria o primeiro modelo a combustão interna, apelidado de O Porco, por conta de seu ronco. E em 1907, após comprar a fabricante de caminhões Coulter & Company, surgiria uma nova companhia, que ficaria conhecida como Leyland, em homenagem à cidade de mesmo nome onde ficava a empresa. Com a Primeira Guerra Mundial, seus caminhões foram amplamente empregados pelas forças britânicas e seus aliados, sendo que mais de 5.900 veículos seriam feitos até o final do conflito. E nos anos 20 surgiram novos produtos que melhoraram muito a sua reputação e ficariam informalmente conhecidos como Série Zou, já que todos os produtos seriam nomes de animais como Lion, Tiger, Beaver e Buffalo. Com a Segunda Guerra Mundial, a empresa passou a construir tanques, motores e caminhões somente para as forças armadas. Depois que a guerra acabou, a empresa prosperou muito e adquiriu as compatriotas Scammell e Albion. Ao início dos anos 60, a Leyland era a maior fabricante de caminhões da Grã-Bretanha e em 1968 se uniria com uma gigante, a corporação British Motors Corporation, mais conhecida por sua sigla BMC, que era proprietária de marcas famosas como a Morris, a Austin e a Jaguar. E assim nasce a British Leyland, que se tornou uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. Nessa época, a Leyland comercializava suas novas cabines conhecidas por Ergomatic, além de modelos de outras fabricantes integrantes do grupo Leyland e do BMC, como exemplo o pesado Marathon, que era de origem da fabricante AEC. No entanto, no início dos anos 70, a corporação British Leyland não estava bem. Apesar de vender muitos veículos, os automóveis tinham problemas de confiabilidade por conta de falhas nos projetos, além das diversas greves que assolaram a Inglaterra no início dos anos 70. E isso fez a indústria local ficar com uma reputação tão manchada que perdura até hoje. Com exceção de algumas fabricantes, a grande maioria ainda é motivo de piada. A corporação entrou numa profunda crise e o governo britânico teve de intervir. Assim, em 1975, a divisão de comerciais seria separada, que agora também fabricavam tratores agrícolas de pequeno e médio porte. Com a concorrência forte dos caminhões no restante da Europa, a Leyland faz um moderno veículo e em 1980 lança a linha T45, que poderia vir também com motores Cummins Big Can de 14 litros e potência de 350 cavalos. No entanto, a empresa estava enfraquecida. A divisão de ônibus seria vendida para o grupo Volvo e a divisão de caminhões seria comprada pela corporação holandesa DAF. Mas mesmo assim, não conseguiram salvar a empresa e a Leyland encerrou suas atividades em 1993. Atualmente, a Leyland Trucks ainda existe, mas só fazem caminhões DAF. E a filial indiana conhecida por Ashok Leyland
conseguiu sobreviver e faz diversos produtos com personalidade própria, e atualmente é uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo. George Scammell fundou em 1837 a G. Scammell Nephew Limited, uma fabricante reparadora de carroças, com sede em Londres, a capital da Inglaterra. E no início do século XX passou a fazer carrocerias para automóveis. No entanto, foi somente na Primeira Guerra Mundial que começaram a fazer caminhões, sendo que o primeiro produto foi o Articulated Six-Wheeler, ou articulado de 6 rodas, que se tratava de uma carreta de um eixo, que passaria a ser vendida ao público civil a partir de 1920. Em 1927 lançaria o Pioneer, um caminhão 6x4 com excelente capacidade de tração, e seria amplamente utilizado pelas Forças Armadas. E em 1929 criaram o 100 Tonner, que na época era considerado o caminhão com maior capacidade de carga do mundo, sendo capaz de rebocar 100 toneladas. Nos anos 30 lançaram um outro curioso veículo, o Mechanical Horse, um pequeno e estreito caminhão com quinta roda feito para o trabalho no ramo ferroviário, já que era capaz de transitar dentre os trens para realizar manutenções numa central ferroviária. Durante a Segunda Guerra Mundial, os modelos Pioneer foram altamente empregados para transportar tanques e equipamentos de artilharia, e depois que o conflito acabou, lançariam o pesado Showtrack, que poderia vir com opção de tração 4x4, conhecido como Mountaineer, e 6x6, conhecido por Explorer. Mas no pós-guerra, a empresa teve dificuldades em encarar a concorrência, e em 1955 acabaria sendo comprada pela Leland. Sob o novo grupo seriam criados novos produtos como o Routeman, com cabine avançada e 4 eixos, e o Handman, também com crachata e 2 eixos. E ainda tinha o Highwayman, com frente recuada e 2 eixos. Nos anos 60 acabariam lançando o pesado Contractor, que vinha equipado com motor Cummins e caixa Fuller. Apesar do mercado inglês ser dominado por caminhões de cabine avançada, os Scammell conseguiam espaço com os recuados, e em 1980 lançariam o Land Train, que logo seria comercializada pela marca Leland. A verdade é que o grupo estava fraco financeiramente, e em 1987 acabou sendo adquirida pela DAF. E no ano seguinte decidiram encerrar a marca Scammell, já que não tinha mais a fama de outrora. A fabricante escocesa de Glasgow foi fundada em 1899 pelos sócios Norman Fulton, John Henderson e Thomas Murray, que se iniciaram no ramo de automóveis. No entanto, a produção não durou muito tempo, já que os veículos comerciais vendiam bem mais, e durante a Primeira Guerra Mundial, milhares de unidades de 3 toneladas seriam feitos para as Forças Armadas. Depois que o conflito acabou, a Albion ganhou muito espaço no ramo de caminhões e ônibus. Em 1935 lançaria a linha FT de caminhões com cabine avançada, e passaram a oferecer opções de motores diesel. Ao final da década lançam o CX-27, um curioso cabine avançada com 2 eixos na dianteira e somente um na traseira. Durante a Segunda Guerra Mundial foram feitos milhares de modelos com tração 4x4 e 6x6, e após o conflito criaram novos modelos, que esteticamente eram bem parecidos, como os leves e médios Chieftain e Clydesdale e o médio pesado Clansman. Mas ao início dos anos 50 acabaria sendo adquirida pela Leland, e os modelos da empresa perderiam sua personalidade própria. No início dos anos 60 lançariam o pesado River, que vinha até na versão cavalo mecânico. No entanto, com a formação da British Leyland, acharam conveniente enxugar algumas marcas, e a Albion foi uma delas. E o último modelo com a marca escocesa saiu de produção em 1972. No entanto, a empresa se especializou em autopeças, que existe até hoje e faz parte do grupo norte-americano AAM. Associated Equipment Company, ou simplesmente AEC, tem suas origens na London General Omnibus Company, fundada no século XIX, que operava ônibus puxados por cavalos por Londres e sua região metropolitana. Em 1908, a empresa decide fazer os seus próprios ônibus, e lançou os modelos X-Type e B-Type.
No entanto, em 1912, a empresa estatal Underground Group, especializada no transporte subterrâneo, o famoso metrô, adquire a empresa de ônibus e decide separar a fábrica de veículos em uma nova empresa, surgindo assim a AEC, que teria total autonomia da divisão de transporte público. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a AEC decide fabricar caminhões para atender os esforços de guerra e lançam o Y-Type, cuja capacidade de carga era de 3 toneladas, e fez um grande sucesso, tendo mais de 10 mil unidades feitas até o final do conflito. Durante os anos 20, conseguiu se estabelecer como fabricante de caminhões e ônibus, e em 1929 lançaria uma nova linha de produtos iniciados com a letra M, como o Mammoth e o Mercury. Na Segunda Guerra Mundial, a empresa desenvolveu o Matador, um 4x4 com capacidade para 10 toneladas, e um curioso blindado com torreta giratória conhecida como Deacon. No pós-guerra, decide se expandir para fora do Reino Unido e funda a subsidiária Ecklow, que passou a comercializar os seus produtos para a Espanha e América do Sul, incluindo o Brasil. Em 1948, a AEC adquire as fabricantes de automóveis Crossley e Maudslay, surgindo o grupo ACV, sigla em inglês para Veículos Comerciais Associados, e também compraria as fabricantes de ônibus Parker Royal e Charles Rowe. E em 1961, ainda adquire a fabricante conterrânea Thornycroft. Mas no ano seguinte, o grupo ACV seria comprado pela Leland. Em 1968, a divisão de ônibus para de fazer o Double Deck Routemaster, e o modelo pesado Marathon desenvolvido pela empresa seria o seu canto do cisne, sendo que a marca seria desativada em 1977. Os irmãos Edward e Henry Atkinson fundariam em 1907 a Atkinson & Company, na cidade de Lancashire, ao noroeste da Inglaterra, e começaram fabricando caminhões a vapor, que logo conquistariam ótima reputação. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa teve forte expansão, já que a gasolina era escassa na época, e a demanda por caminhões a vapor cresceu bastante. Após o conflito, já contava com mais de 150 funcionários, mas nos anos 20 passaram a desenvolver modelos a combustão interna, e em 1926 param com a produção dos caminhões a vapor. E no início dos anos 30 decide investir no setor de ônibus, criando chassis para modelos urbanos e rodoviários. Ao final dos anos 30, Robert Seddon, que trabalhava como revendedor de automóveis Morris, decidiu ingressar no ramo de veículos comerciais. E assim surge a Seddon Diesel. Mas logo em seguida começou a Segunda Guerra Mundial, e por ser uma empresa muito jovem, o governo britânico autorizou a vender veículos para o público civil. A Atkinson também teve autorização, mas somente para os chassis de ônibus. As duas empresas cresceram muito no pós-guerra, e a Seddon passou a focar na linha leve e média, além dos ônibus. Já a Atkinson começou a focar em modelos pesados e potentes, como o Borderer. Nos anos 60, a empresa compra todo o material da fabricante alemã Krupp, que decidiu sair da indústria de caminhões, enquanto que a Seddon investiu no mercado de vans leves a diesel, como o modelo 25. E em 1970, as duas companhias se unem, assim nascendo a Seddon Atkinson. A princípio, os produtos das duas empresas não mudaram nada, mas em 1974, a corporação norte-americana International Harvester compra a companhia, e com isso, os modelos foram renovados, surgindo as séries 200, 300 e 400. No entanto, a International Harvester passa por uma grave crise financeira, e em 1984 vendem a empresa britânica para o grupo espanhol Enasa. No entanto, suas vendas começaram a cair nos anos 80, e para melhorar a situação, seria lançada a série Straton em 1988, cuja cabine era baseada no série 95 da DAF. E em 1991, o grupo italiano Iveco adquire a Enasa e, consequentemente, a Seddon Atkinson. Sob nova direção, lançaria a série Strato 2 em 1995, que usava a mesma cabine do Iveco Eurotech. No entanto, a marca perderia mais o seu espaço, e gradualmente a Iveco foi tomando conta, já que a marca tinha melhor reputação. E o último caminhão sob o nome Seddon Atkinson foi feito em 2009. A Vauxhall foi fundada em 1857 e começou fabricando motores a vapor para barcos. No entanto, foi somente em 1903 que fariam seu primeiro automóvel. Em 1925, a corporação norte-americana General Motors adquire a companhia, e vendo um grande potencial no mercado de veículos comerciais, cria uma nova divisão. E em 1931 surge a Bedford, em homenagem ao condado de Bedfordshire, na cidade de Luton, região central da Inglaterra. A princípio, fabricavam modelos Chevrolet com a marca Bedford.
Mas com o passar do tempo, a empresa criaria produtos com personalidade própria, e ao final dos anos 30 lançaram o seu primeiro ônibus, o modelo OB. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa encerra a produção de modelos civis somente para ajudar o Império Britânico, e alguns modelos criados durante o conflito seriam vendidos no pós-guerra, como o utilitário MW e o caminhão 4x4 QL. A Bedford só faria mudanças significativas em seus veículos a partir dos anos 50. Em 1952, lançaram a Van Leve CA, que foi um grande sucesso de vendas tanto na Grã-Bretanha quanto em outros países. E também lançam a série S de caminhões leves e médios. E ainda tinha o modelo 4x4 RL, que tinha cabine semi-avançada. Outra novidade foi o ônibus SB, notório por ser todo arredondado. Em 1960, é lançada a série TK, que seria empregado em muitas vocações diferentes. Nos anos 70, eles investiriam no ramo de veículos comerciais leves, e até fez um automóvel, o Chevane, que seria a variante do Vauxhall Chevette. E em 1974 lançariam o caminhão mais pesado da marca, o modelo TM, que podia vir com motores Cummins e Detroit Diesel. No entanto, a concorrência estava muito forte e a empresa teve dificuldades em modernizar seus produtos. Assim, a General Motors britânica decide encerrar a marca Bedford em 1986. As instalações seriam usadas para trazer a marca japonesa Isuzu para a Grã-Bretanha, que na época também integrava o grupo GM. Edwin Foden trabalhou muitos anos na fabricante de produtos ferroviários Crewe Railway Works, onde aprendeu muito sobre motores a vapor, e em 1887 fundaria a Foden, que passaria a fazer essas mecânicas para a indústria e a agricultura. Logo a empresa passaria a produzir tratores a vapor. E com seu sucesso também decide fazer caminhões. Os seus produtos eram muito confiáveis, e até as Forças Armadas Britânicas se encomendariam muitos exemplares. Até o início dos anos 30, a empresa só fazia caminhões a vapor, sendo que o segmento de tratores seria encerrado ainda nos anos 20. O presidente da companhia, Edwin Richard Foden, filho do fundador, sabia que o futuro dos caminhões estava nos motores diesel, e já em 1931 lançaria o modelo F1, que foi o primeiro comercial com motor diesel a vender bem na Grã-Bretanha. Graças à qualidade do produto e suas boas vendas, a produção dos modelos a vapor seria encerrada em 1934, e no mesmo ano lança o modelo DG, que seria adaptado para o uso militar e empregado na Segunda Guerra Mundial. Depois que o conflito acabou, lançaram a linha FG, que também tinha cabine avançada. Ao final dos anos 40, desenvolveram um motor diesel de fabricação própria com ciclo 2 tempos, conhecido como FD6, que também tinha supercharger e potência de 126 cavalos. No início dos anos 50, lançariam a série S, cujo desenho era um tanto incomum, e seria o primeiro a adotar o logo em losango, que passaria a acompanhar os produtos da empresa. A aparência esquisita ganharia o apelido de Mickey Mouse e faria muito sucesso. Nessa época, a empresa se expande para o exterior, e em Portugal o seu nome seria mudado para Poden, para não ter referências de quinta série sobre seus produtos. No início dos anos 70, a empresa investiu numa grande fábrica em Sandbach. No entanto, a Grã-Bretanha entrou em recessão, e mesmo lutando para sair da situação difícil, em 1980 entrou em concordata e foi adquirida pelo grupo norte-americano Packard, proprietária das marcas Peterbilt e Kenworth. A empresa continuou fazendo os modelos Série S, com destaque aos pesados Fleetmaster e Hallmaster. E ao final dos anos 80 lançariam o pesado Série 4000. Na metade dos anos 90, a Packard compra a companhia holandesa DAF, que passaria a tomar conta da empresa inglesa. E a partir de então, a Série S e 4000 passaria a vir com cabines dos caminhões holandeses. No entanto, ele tinha opções de motores norte-americanos da Cummins, Caterpillar e Detroit Diesel. Mas em 2006, a Packard decide extinguir a marca, visto que os modelos DAF tinham vendas bem mais expressivas no Reino Unido. Após Edwin Richard Foden se aposentar da empresa fundada por seu pai, não aguentou ficar muito tempo parado e, em 1933, investe sua fortuna para criar uma nova companhia, a ERF, que seriam suas iniciais. Acreditando nos comerciais com motores diesel,
O primeiro caminhão foi o Cabine Avançada C14, cuja capacidade de carga era de 6 toneladas e teve boas vendas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa fez diversos caminhões para as Forças Armadas e depois que o conflito terminou, acabaria lançando modelos maiores e mais pesados, surgindo o C-16 e o C-18, que podia ver com 4 eixos. Em 1948 lançariam o V-Type, sendo o primeiro modelo totalmente novo do pós-guerra. E no dia 23 de dezembro de 1950, falece Edwin Richard Foden, aos 80 anos, que por toda a sua vida trabalhou com muita competência tanto na Foden quanto em sua nova empresa ERF, sendo que ambas marcariam a história dos veículos comerciais do Reino Unido. Em 1954, lançaram a linha KV, com sua característica carroceria arredondada e uma grande grade oval ao centro. O modelo era oferecido desde a linha leve até a pesada. Em 1962, seria substituído pela linha LV, que tinha cabine reclinável e uma grade maior para refrigerar melhor o motor. Nos anos 70, surge a série ABCD, sendo modelos que iam desde a linha leve até a pesada, e vinham equipados com motores terceirizados de origem inglesa ou norte-americana. Mas nos anos 80, a empresa entrou numa grave crise, e seus produtos já não vendiam mais como antes. Nessa época, ainda lançariam o Série E, que usava a cabine do MAN Série 90 sob licença. E em 1996 seria adquirida pela fabricante norte-americana Western Star. E no ano 2000, a companhia alemã MAN adquire a empresa, já que mantinha parceria desde os anos 80. E a partir de então, os modelos conhecidos como Série C seriam fabricados na Alemanha e só finalizados na Inglaterra. Os caminhões poderiam vir com motores da MAN ou da Cummins. E em 2007 decidiram encerrar a marca em favor da fabricante alemã, que tinha melhor reputação na Grã-Bretanha. Sir John Isaac Thornycroft era um engenheiro naval que fez fortuna construindo navios e decidiu criar veículos terrestres, fundando em 1896 a Thornycroft Steam Carriage and Van Company, que passou a fazer modelos comerciais a vapor. Mas em 1902 passaram a desenvolver modelos a combustão interna. Em 1912 parariam com a produção de automóveis, já que os modelos comerciais vendiam muito mais e já tinham uma excelente reputação. Com a Primeira Guerra Mundial, a Thornycroft fez mais de 5.000 caminhões para o transporte de tropas, equipamentos e batalha. E após o conflito, a empresa passou a atuar no setor de ônibus. Em 1924, lançaram a linha A1 e A2, que também eram usados para encarroçamento de ônibus. Nos anos 30, lançam novos caminhões como o Sturdy, que tem cabine avançada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Thornycroft fabricou milhares de caminhões, além de desenvolver o Terrapin, um modelo anfíbio com tração 8x8. Após a guerra, o foco foi em modelos com cabine avançada e motores diesel, surgindo assim os caminhões Big Ben, Swift e Trident. Em 1951 lançariam o modelo Antar, um caminhão pesado com tração 6x4, pensado para o transporte de cargas indivisíveis, sendo que a maioria seria empregada pelas Forças Armadas. No entanto, os robustos caminhões da Thornycroft estavam perdendo espaço para alta concorrência, e em 1961 acabaria sendo adquirida pela AEC, que parou com a produção dos modelos civis e focou somente nos militares. E em 1962, a Leland se torna a proprietária da Thornycroft, cuja marca deixaria de ser usada ao final dos anos 60, mas modelos militares como o Antar seriam feitos até os anos 80. Em 1914, Sidney Guy funda uma empresa de veículos comerciais em Wolverhampton, na região oeste da Inglaterra. No entanto, a Primeira Guerra Mundial se inicia e passa a fazer caminhões para as Forças Armadas e também ajudaria a fazer motores para aeronaves. Após o conflito, a demanda por veículos comerciais caiu muito. Assim, a Guy faria automóveis, mas por pouco tempo. A empresa conseguiu prosperar de fato com a fabricação de chassis para ônibus. E em 1924, a companhia Carioca Light, que atualmente é famosa pela geração de energia elétrica a muitos municípios do estado do Rio de Janeiro, na época trabalhava com transporte público e encomendou 170 chassis da Guy,
fazendo carrocerias de 1 e 2 andares, sendo que o último era apelidado de chope duplo. Em 1928, adquirem a Star Motor Company, que fazia automóveis e veículos comerciais. Mas no ano seguinte ocorre a grave crise financeira mundial, e isso deixou a Guy em maus lençóis, já que investiu muito dinheiro na aquisição da Star, e entrou em concordata em 1932. Mas a encomenda de veículos militares salvaria a companhia, e desenvolveram um caminhão leve Ant, que podia ver com tração 4x2 e 4x4, e o modelo fez um grande sucesso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa também desenvolveria o tanque de rodas Quad-Ant. Ambos veículos seriam amplamente utilizados pelas forças britânicas, e após o conflito, a empresa decide se expandir para fora da Grã-Bretanha. Os seus principais caminhões eram o frente recuada Wolf e os cabines avançadas Vixen e Otter. No ramo de ônibus, a empresa tinha uma ótima reputação, e ao final dos anos 50 lançaria o Double Deck Wolfronian, que possuía diversas inovações como suspensão a ar e freios a disco. No entanto, ele teve muitos problemas de confiabilidade, que mancharia a reputação da empresa, e as vendas do modelo travaram. Como a Guy investiu muito dinheiro no seu desenvolvimento, ela acabou mergulhando numa grave crise financeira e acabou entrando em concordata. A Guy acabou sendo adquirida por Sir William Lyons, o fundador da famosa fabricante Jaguar. Sob a administração de Lyons, a empresa lança o modelo pesado Big J, que faria muito sucesso, além da linha Victory de ônibus. No entanto, o grupo Jaguar integraria a BMC, e ao se unir com a Leyland formaria a British Leyland, que decidiram enxugar algumas marcas, incluindo a Guy. No entanto, a linha Victory e Big J seriam produzidos sob a marca Leyland até na metade dos anos 80. Em 1905, os sócios H.C.B. Underdown e Horatio Gordon Hutchinson fundariam a Commercial Cars Limited, cujo intuito era fazer caminhões e ônibus. Logo, o nome da empresa seria abreviada para Comer, e o primeiro caminhão seria feito em 1907, conhecido como Tipo RC. Com a Primeira Guerra Mundial, a empresa foca os seus esforços na produção de veículos militares, mas nos anos 20 sofreria uma grave crise financeira, e no início dos anos 30 seria adquirida pela Rootes Group, fundada por William Edward Rootes, o primeiro Barão Rootes, que era famoso por ser um competente empresário. Ele já havia adquirido muitas empresas do ramo automotivo, incluindo a Carrier, cujas origens datam de 1904, quando Herbert Fitzroy Clayton, um bem-sucedido empresário do ramo químico, funda a Clayton Company Huddersfield, e em 1908 criariam seus primeiros caminhões, sendo comercializados sob a marca Carrier. Assim como a Comer também tinha sofrido problemas financeiros nos anos 20, e integraria o grupo Rootes a partir de 1934. Como sua situação estava mais delicada, o grupo decidiu unir seus produtos com a Comer. Em 1935 é lançada a linha N, cuja produção seria encerrada em 1939 e substituída pela linha Superpoise, que usavam cabines dos modelos da norte-americana International Harvester sob licença. Porém, foi no pós-guerra que a empresa faria um projeto muito famoso, que se tornaria um dos motores diesel mais exóticos a equipar em um caminhão. O modelo TS3. Com layout horizontal, ele tinha 3 cilindros e 6 pistões. E como os pistões iam um de encontro com o outro, não possuía cabeçote nem válvulas, que fazia o seu ciclo ser de 2 tempos. E ainda era equipado com blower, fazendo sua potência chegar a 105 cavalos. A incomum mecânica equiparia os modelos da Carrier e da Comer, incluindo o caminhão de transporte especial da equipe de corridas escocesa Écurie Écosse, famosa por vencer 2 vezes as 24 horas de Le Mans nos anos 50. O veículo seria leiloado pela incrível soma de 1.793.500 libras, se tornando no caminhão mais caro da história. O grupo Rootes ia muito bem, mas a saúde do Barão Rootes nem tanto, e em 12 de dezembro de 1964 acabaria falecendo aos 70 anos. Após o seu falecimento, a corporação norte-americana Chrysler passa aos poucos a adquirir o grupo, sendo que ao final dos anos 60 adquire todas as empresas, e em 1970 o nome Rootes deixa de ser usado. Os caminhões Comer e Carrier ainda seriam produzidos, mas infelizmente o incomum motor da empresa seria descartado, e os últimos modelos das duas fabricantes seriam feitos em 1979 e foram substituídos por caminhões sob a marca Dodge.
A empresa Alley & McClellan foi fundada em 1875 na cidade de Glasgow, na região sul da Escócia, sendo idealizada por Stephen Alley e John McClellan, que inicialmente fazia componentes de motores a vapor. E em 1903, a companhia mudaria o seu nome para Sentinel Works, sendo que nessa época passaram a fazer caminhões e barcos a vapor. As vendas dos veículos terrestres teve grande expansão, e em 1915 seria fundada a Sentinel Wagon Works, que passou a fazer caminhões e locomotivas a vapor, e a nova fábrica ficava em Shrewsbury, na região oeste da Inglaterra. Em 1918, a fabricante de navios William Berdimore adquire a companhia. No entanto, passaria por problemas financeiros no pós-guerra, e para melhorar sua situação, a divisão de locomotivas e caminhões foram separadas. Logo comercializaria um modelo Super, que conseguiu sobressair mesmo com os veículos a combustão interna dominando o mercado. Porém, nos anos 30, ela seria a última fabricante a fazer caminhões a vapor, sendo que em 1933 lançaria um tipo S. No entanto, a empresa já estava investindo em motores a combustão interna, e em 1938 o último caminhão a vapor seria feito. A Sentinel acreditava nos motores diesel, mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial é que apresentaria a linha DV, com cabine avançada e uma configuração incomum de motor na horizontal alinhada ao centro do chassi, como nos ônibus da Volvo, e foi desenvolvido em conjunto com a Ricardo, que permitia uma cabine mais ampla e confortável, cujo assoalho era totalmente plano. Em 1950, a empresa retomou a produção dos caminhões a vapor, especialmente para o governo argentino, que encomendou 100 unidades. Apesar da boa fama dos caminhões Sentinel, a concorrência estava muito forte, e em 1956 param de fabricar seus caminhões, e pouco tempo depois seria adquirida pela Rolls-Royce, onde passou a fabricar motores diesel e locomotivas. Os veículos ferroviários seriam produzidos até os anos 80. A empresa ainda existe e se chama Sentinel Manufacturing, que é especialista em maquinário CNC. Dennis Brothers foi fundada em 1895 pelos irmãos John e Herbert Dennis, que iniciaram as atividades fabricando bicicletas, mas no início do século XX entraram no ramo de automóveis, e ainda na primeira década do século XX ingressaria no ramo comercial, fazendo vans, ônibus e caminhões para o Corpo de Bombeiros. As vendas foram tão boas que em 1913 pararam com a produção de automóveis, e se mudaram para grandes instalações em Guildford, na região sul da Inglaterra. Durante a Primeira Guerra Mundial, produziria veículos exclusivamente para as Forças Armadas e também faria munições. Para driblar a recessão do pós-guerra, decidiu focar em veículos vocacionais como limpa-ruas e coletores de lixo, e até fabricou cortadores de grama motorizados. Ao início dos anos 30, adquire a fábrica de motores White & Pope e passar a investir em projetos de motores diesel. Os irmãos Dennis ainda fariam mais de 220 casas para acomodar seus funcionários e familiares, e ambos irmãos faleceriam em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Dennis fez milhares de caminhões, além dos tanques Mark IV, mais conhecidos por Churchill. No pós-guerra, lançariam novos produtos, como o frente recuada PEX e o pesado de cabine avançada Centaur, além do Série F, um vocacional para o Corpo de Bombeiros. Ao final dos anos 50, a empresa passou a sofrer crises financeiras e, sem possibilidade de desenvolver novos ônibus, acabaria encerrando essa divisão em 1965. Apesar de ter lançado novos produtos como o modelo médio Dominant e o modelo leve Delta, a Dennis não conseguiu sair da situação, e em 1972 seria adquirida pela Restar Group. A nova proprietária voltou a investir em ônibus e lançou novos modelos como o Jubilant e o Falcon. E aos poucos, a empresa passou a focar somente em veículos vocacionais, como coletores de lixo, além do tradicional ramo do Corpo de Bombeiros, onde dominava o mercado no Reino Unido. A Dennis seria trocada de mãos muitas vezes, e os caminhões vocacionais para o transporte de lixo ficou independente, surgindo assim a Dennis Eagle. E a outra empresa continuou fazendo ônibus e caminhões para o Corpo de Bombeiros, lançando modelos como Sabre, Rapier e Dagger, cuja produção acabou em 2007. Ao se unir com a fabricante de ônibus Alexander, a empresa passa a se chamar Alexander Dennis, que existe até hoje e atua exclusivamente no ramo de ônibus urbanos e rodoviários. E a Dennis Eagle atua até hoje nos modelos para a coleta de lixo, e atualmente fabricam o Elite e o Olympus, que podem vir com 1 ou 2 eixos. Sendo assim, podemos considerar que essa é a única sobrevivente da rica indústria de caminhões britânicos. Então, pessoal, o que vocês acharam desses caminhões? Comentem! Vocês conheciam essas empresas? Digam nos comentários!
Eu espero que tenham gostado do vídeo, assim eu peço para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de caminhões. E eu me despeço com um caminhão inglês a vapor. Até logo e fiquem com Deus!